Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Evangelho segundo Mateus 19, versículo 3 ao 9. Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 15 e 39. Essas passagens revelam o casamento como instituição divina, a proposta divina para que o homem não separe aquilo que Deus uniu, a dureza do coração do homem, permitindo que Deus assim autorize a separação por meio de carta de divórcio. 3 razões pelas quais Deus permite a separação. O novo casamento, por qualquer motivo ou por um motivo justo, e o perdão de Deus que está acima de tudo. Então vamos lá. Jesus foi questionado lá em Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 9, se era lícito deixar a mulher por qualquer motivo. Jesus então respondeu para aqueles fariseus que aquele que se separasse da sua esposa, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, e casasse com outra, cometeria adultério. Mas os fariseus alegaram que Moisés tivera ordenado carta de divórcio. Jesus disse, não, o Moisés permitiu, não ordenou, por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Deus uniu homem e mulher, e a separação só em caso de morte ou, de acordo com Jesus no Novo Testamento, ele ali ratificou Deuteronômio em caso de relações sexuais ilícitas. O Paulo, lá no capítulo 7, versículos 15 e 39, ele ratifica em caso de morte a, claro, separação e em caso de abandono. Quando Jesus, então, fez referência ao Deuteronômio, Jesus tinha consciência de 2 correntes interpretativas em relação à passagem do Deuteronômio. Ou seja, por um lado tinha o teólogo e sacerdote Ariel, e do outro lado tinha o sacerdote e teólogo Shammai. O Ariel era o teólogo mais liberal e defendia que o homem podia se separar da mulher por qualquer motivo. Bastava ela não saber cozinhar, já era suficiente para ele se separar da mulher. Já no caso do Shammai, o Shammai estava mais em alinhamento com Jesus Cristo, quando permitia apenas quando o homem se dava conta que aquela mulher tivera contraído um ato de relações sexuais antes do casamento. Jesus então ratificou. Esse é o entendimento de muitos teólogos. Agora, Jesus foi claro em dizer que no princípio não era assim. Deus uniu e a proposta era para que só a morte pudesse separar aquele casal. Mas por conta da dureza do coração, ou seja, Jesus estava deixando claro que o Moisés estava tratando com pessoas não regeneradas. Jesus ali também estava tratando com fariseus não regenerados. Enfim, a proposta de Deus é que só a morte o separe. Ou então, em caso de abandono, segundo Paulo, em caso de relações sexuais ilícitas. Mas Deus sabe que o homem ele foi vítima do pecado, do Adão, da Eva, e se tornou vulnerável. E muitas vezes ele se separava por qualquer motivo, de fato. E a carta dada por Moisés permitia que a pessoa, uma vez se separando, recebesse a carta de divórcio. Hoje, no nosso tempo, nós sabemos que as pessoas continuam se separando. Sejam elas novas criaturas ou não regeneradas. Mas o que prevalece é a lei do perdão. O Deus que mandou perdoar 70 vezes 7, muito mais perdoará aqueles que desobedecerem e cometerem, segundo Jesus Cristo, o adultério, uma vez se separando, não sendo por motivos justos. Mas Deus o perdoa. Porque o casamento, de fato,
é importante. Um padrão monogâmico e heterossexual foi instituído por Deus, mas não é mais importante do que a salvação. O casamento existe para esse tempo, no contexto em que nós estamos aqui no mundo dos viventes, mas na eternidade não vai se casar nem se dar em casamento. Por isso que acima de qualquer coisa está a salvação em Jesus Cristo. O arrependimento. Onde há arrependimento, há perdão de pecados. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a pessoa não se arrepende, persiste em viver uma vida de apostasia, não se dá por convencida do seu pecado pelo Espírito Santo, aí não vai ter perdão. Mas se a pessoa está arrependida, não tem pecado que Deus não perdoe. Portanto, fica aqui essa reflexão. Deus instituiu o casamento, Deus também permite carta de divórcio para que as pessoas voltem a se casar. Existem 3 motivos básicos para que as pessoas se separem, caso de morte, de relações sexuais ilícitas e abandono, mas os homens se separam por qualquer motivo. Está na natureza do ser humano, o pecado, ele muitas vezes fala mais alto, mas Deus perdoa. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, analisando essas passagens de Deuteronômio, Mateus e 1 Coríntios. Deus nos abençoe. Valério Ponte. Amém.